Uma história de medo e mistério ecoa pelas colinas do Tennessee. A lenda da bruxa de Bell se tornou um enigma inquietante. O que será que realmente aconteceu na propriedade da família Bell? Quando o silêncio cai sobre as colinas do Tennessee e o vento percorre os campos como se procurasse algo que perdeu, um nome antigo ainda provoca desconforto em quem o escuta. A Bruxa de Bell. Não é apenas uma história de fantasmas, é um relato que atravessou séculos, documentado, testemunhado e jamais totalmente explicado. Uma presença que não precisava ser vista para ser temida. Tudo começou no início do século XIX, quando John Bell, um fazendeiro respeitado, mudou-se com sua família para uma propriedade aparentemente comum. A terra era fértil, o lugar tranquilo, e nada indicava que ali se tornaria palco de um dos episódios sobrenaturais mais perturbadores da história americana. No início, os sinais eram sutis demais para provocar alarme. Sons estranhos durante a noite, como arranhões nas paredes, batidas secas, passos invisíveis caminhando pela casa. Coisas fáceis de ignorar, até deixarem de ser. Com o passar dos meses, os fenômenos se intensificaram. Objetos começaram a se mover sozinhos. Cobertores eram arrancados das camas enquanto a família dormia. Crianças acordavam chorando, afirmando sentir puxões de cabelo, beliscões e tapas vindos de mãos que ninguém conseguia ver a dor. A casa deixou de ser abrigo. Tornou-se território hostil. Então, a entidade decidiu falar. Uma voz surgiu no meio da noite, clara, firme, invisível. Não vinha de nenhum canto específico. Estava em todo lugar. Ela se apresentava como Kate, às vezes chamada de Kate Betts, e afirmava ter contas a acertar com John Bell. Sabia detalhes íntimos da família, repetia conversas feitas à distância, revelava segredos que ninguém ousava dizer em voz alta. A presença não apenas observava. Ela conhecia. Diferente de muitos relatos sobrenaturais, a bruxa de Bell não se limitava a assustar. Ela escolhendo vítimas. Lucy Bell, filha de John, foi a mais atacada. A entidade a espancava invisivelmente, lançava-a pelo quarto, deixava marcas físicas diante de testemunhas. Nada parecia conter a fúria direcionada a ela. O terror deixou de ser psicológico. Tornou-se corporal. A fama dos acontecimentos se espalhou rapidamente. Vizinhos, líderes religiosos e curiosos passaram a visitar a propriedade. Todos presenciaram algo. Alguns ouviram a voz. Outros viram objetos se moverem. Muitos saíram convencidos de que aquilo não podia ser explicado por truques ou histeria coletiva. Nem mesmo os céticos conseguiram manter a descrença diante do que viam e ouviam. A entidade parecia gostar de atenção. Respondia perguntas, fazia comentários sarcásticos, cantava hinos religiosos e logo depois, os zombava. Não demonstrava medo de orações nem respeito por símbolos sagrados. Pelo contrário, parecia se fortalecer com eles. Quanto mais tentavam expulsá-la, mais presente ela se tornava. John Bell foi o que mais sofreu. A presença o enfraquecia aos poucos. Ele sentia dores constantes, dificuldades para falar e se mover. Certo dia, foi encontrado em estado grave, incapaz de reagir. Um frasco misterioso apareceu em sua casa, contendo um líquido desconhecido. A entidade afirmou, em voz alta, que havia administrado o conteúdo ao homem enquanto dormia. Pouco tempo depois, John Bell morreu. Durante o funeral, a bruxa de Bell teria cantado alegremente, celebrando a morte daquele que dizia odiar. Não havia mais dúvidas. Aquilo não era imaginação. Não era delírio. Algo estava ali, consciente, ativo e cruel. Após a morte de John, os ataques diminuíram. A entidade anunciou que partiria, mas deixou uma promessa inquietante: retornaria no futuro. Por anos, a família viveu com o medo constante de que a voz voltasse a qualquer momento. E embora nunca tenha retornado com a mesma intensidade,
Relatos posteriores afirmam que a presença ainda pode ser sentida na região. Até hoje, a área onde ficava a antiga propriedade é associada a fenômenos estranhos. Pessoas relatam sussurros, sensação de opressão, falhas em equipamentos eletrônicos e a impressão constante de não estarem sozinhas. A lenda sobrevive porque nunca foi completamente encerrada. A Bruxa de Bell não se encaixa facilmente em categorias. Não é apenas um espírito, nem um demônio clássico. É algo mais perturbador, uma inteligência invisível que escolheu interferir na vida humana por motivos próprios. Ela não precisava aparecer. Sua força estava na voz, no controle, na certeza de que podia tocar sem ser vista. Talvez seja isso que torna essa história tão duradoura. Ela não fala apenas sobre o sobrenatural. Fala sobre vulnerabilidade. Sobre o medo de perder o controle dentro do próprio lar. Sobre a ideia de que nem tudo que ameaça precisa de forma para existir. E quando o silêncio se prolonga demais durante a noite, há quem ainda se pergunte se a Bruxa de Bell realmente partiu, ou se apenas aprendeu a esperar. O que você achou dessa história? Comente, deixe seu like e inscreva-se para ficar por dentro dos próximos fatos, mistérios e revelações no canal Fatos Impactantes. Até breve!